Os irmãos se assentam, no nome do Senhor. Pretendo, queridos irmãos, ser bastante objetivo, na palavra, no momento da oração, para que nós não nos demoremos aqui além do necessário. Amém, irmãos? Mas que o Senhor tenha, através do seu Espírito Santo, toda a liberdade em nós, para falar aquilo que Ele quer, fazer aquilo que Ele quer, para o bem da sua igreja. Eu convido você que tem sua Bíblia para que possa abri-la na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo de número 6, versículo de número 12, um versículo muito conhecido já de todos nós. Efésios capítulo 6, versículo 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Repetindo aqui a leitura: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eu quero nesta noite, irmão, segundo a direção que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, tratar com os irmãos, tratar com a liderança, fazermos aqui uma reflexão de 3 pontos que julgamos ser bastante importantes, São pontos distintos. Nós vamos ler aqui 3 passagens bíblicas, vamos tratar sobre estas passagens de forma distinta, mas ao mesmo tempo você também vai perceber que existe uma conexão, entre esses 3 pontos que nós queremos explanar, para este alinhamento que Deus tem para nós enquanto liderança. A primeira coisa, irmãos, que eu gostaria que os irmãos observassem quando nós lemos este versículo, o apóstolo Paulo dizendo aqui à igreja de Éfeso: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A primeira coisa que me vem ao coração quando nós lemos este versículo, e é isso que nós, a liderança da igreja, precisa saber, é que nós estamos envolvidos numa guerra. Amém, igreja? Amém? Isso não pode perder-se de vista, de nenhum irmão, de nenhum membro, especialmente da liderança. Nós que fazemos parte da liderança, e você faz parte, cada um dos que estão aqui, infelizmente eu gostaria que muitos outros estivessem aqui, mas cada um dos que estão aqui, nós não podemos perder isso de vista. Eu e você, meu querido irmão e irmã, fomos chamados, fomos alistados e devemos estar preparados, porque nós estamos em guerra. Amém? A nossa luta, se está falando de luta, está falando de alguma coisa aí que nós temos que discernir. O que é essa luta? E a palavra de Deus é clara: não é contra carne nem sangue. Nós lutamos contra principados, nós lutamos contra potestades, nós lutamos contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando você pensa, por exemplo, num guia turístico, todos nós sabemos o que é um guia turístico. Um guia turístico é aquela pessoa preparada, especializada, que vai levar um grupo de pessoas para um passeio. Amém? Um guia turístico é alguém preparado para levar pessoa ou um grupo de pessoas para um passeio. Quando você pensa no comandante de um exército, é alguém preparado para liderar uma tropa para um passeio. Sim ou não? Não. Comandante de um exército não é preparado para levar a tropa para um passeio. O guia turístico é preparado para levar um grupo de pessoas para um passeio. Um comandante de um exército é alguém preparado para levar a tropa para uma guerra. E a palavra de Deus nos diz claramente
E o salmo que nós lemos, o salmo de número 84, vai falar mais de uma, duas, três vezes, que o Senhor nosso Deus é o Senhor dos exércitos. Amém? Se o Senhor nosso Deus é o Senhor dos exércitos, Ele é o grande comandante que nos alistou e nos preparou para um passeio. Sim ou não? Estão ficando espertos. O Senhor dos exércitos é aquele que nos chamou, é aquele que nos alistou, e é aquele que tem nos preparado, porque nós estamos em guerra. E a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Nós lutamos contra seres que nós não conseguimos enxergar com os nossos olhos naturais. Nós lutamos contra seres que nós não conseguimos perceber com o nosso tato. Então é muito importante isso para nós. Esse é o primeiro ponto de reflexão que eu queria fazer com você. É muito gostoso estar na igreja, é prazeroso estar na casa de Deus. Depois de um culto, nós voltamos para casa felizes, alegres, abençoados, mas nós não podemos confundir esta alegria, este gozo, este prazer que temos, como se estivéssemos num passeio, porque a bem da verdade, na minha vida e na tua vida, dentro da igreja ou fora da igreja, onde nós estivermos, nós estamos numa guerra. Amém, irmãos? Então nunca perca isso de vista, nunca perca isso de vista, porque se nós perdermos isso de vista, você pode ter certeza que nós estamos muito perto de sermos derrotados, muito perto de sermos vencidos. O segundo ponto que eu gostaria de fazer esta reflexão com você, está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primeira Pedro 5, 8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O primeiro ponto que nós já citamos é: estamos em guerra. O segundo ponto para a nossa reflexão é: temos que vigiar. Amém? Temos que vigiar. Você imagine, por exemplo, um soldado, numa frente de batalha, displicente, que não vigie. O que é que está fadado a acontecer com aquele soldado? Então, se nós estamos em guerra, e sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, somos advertidos pela palavra de Deus através de Pedro, neste versículo que acabamos de ler, que nós temos que vigiar. Pedro diz: sede sóbrios. O que é sobriedade? A sobriedade é um conceito que se refere à capacidade de manter um estado de equilíbrio emocional e mental, livre de substâncias que alteram a percepção e o comportamento. Isto é a definição de sobriedade. Um conceito que se refere à capacidade de manter um estado de equilíbrio emocional e mental, e eu acrescentaria aqui dentro do nosso contexto espiritual, livre de substâncias, e entenda que substâncias, tudo aquilo que o mundo pode te oferecer. Não estamos aqui apenas falando de substâncias químicas, mas o mundo está aí, com tudo aquilo que ele pode te oferecer, ou oferecer a nós, para tirar a nossa sobriedade, para que nós percamos o nosso equilíbrio mental, o nosso equilíbrio emocional, o nosso equilíbrio espiritual. Sabe, irmãos, às vezes nós não damos conta disso, mas é só você começar a observar, e eu sei que tem pessoas aqui que têm observado e têm entendido, e nós temos visto muitos das fileiras do povo de Deus, e eu não me refiro apenas desta igreja, mas da igreja do Senhor de uma forma geral. Nós temos visto muitos
das fileiras do povo de Deus tombarem por terra, abatidos pelo inimigo, porque faltou vigilância, porque faltou sobriedade, que não teve discernimento. Isso não tem problema, isso não tem problema, aquilo também não tem problema, o outro também não tem problema, e quando se vê, está completamente enredado, completamente preso. Então é preciso sobriedade para se manter esse equilíbrio mental, emocional, espiritual, tão importante para quem tem a consciência que está em guerra. Eu sei que hoje tem vários irmãos que não estão aqui nesta noite, porque tiveram compromissos que de fato os impediram de estar aqui. Mas eu sei também que tem outros que poderiam estar aqui, mas por falta de sobriedade, achando que de repente é só mais um culto. Aliás, a gente até sabe já o que o pastor vai falar. Tem gente que está lá em cima no topo. Antes do pastor pregar, o Senhor já revelou para ele o que o pastor vai falar. Esse cara é bom. Só que nós temos visto muitos na fileira do povo de Deus neste tempo tombarem por falta daquilo que o apóstolo Pedro diz ali: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Preste atenção. Se a palavra de Deus, ela diz que ele anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, isso se refere a toda a igreja, cada pessoa, cada irmão, a cada membro. Se o diabo, ele não poupa a nenhum membro, se ele tem interesse em derrotar, em destruir qualquer pessoa da igreja, qualquer membro da igreja, você imagine aquele que está na liderança. Amém? Você está entendendo? Se de uma forma geral, todos os salvos, todos aqueles que fazem parte da igreja, são alvos do inimigo, quanto mais aquele que está na liderança, que ocupa uma função dentro da casa de Deus, da obra de Deus, quanto mais, e quanto mais nós que sabemos disso, eu, por exemplo, você, por exemplo, somos alvos do inimigo, dia e noite, dia e noite. Se o diabo conseguir derrubar um irmão, um membro da igreja, que não tenha uma liderança, ele já terá conseguido um sucesso muito grande, porque ele tirou uma vida das fileiras do rebanho do Senhor. Mas e se o maligno conseguir derrubar o pastor da igreja, como já tem acontecido em tantos outros lugares por aí? O tamanho do estrago que se faz, o tamanho do rombo que se faz, e eu penso que isso aí não é difícil para nós entendermos. Amém, irmãos? Por isso que a palavra do Senhor diz que a quem muito mais é dado, muito mais será cobrado. Você está aqui nesta noite porque algo lhe foi dado, e porque algo lhe foi dado, o Espírito Santo está falando comigo e com você, que a nossa responsabilidade enquanto líderes é maior. Nossa responsabilidade enquanto líderes é maior. Você, por exemplo, meu querido irmão e irmã, e não estou aqui colocando um peso além daquele que de fato preste atenção nisso. Mas você, meu querido irmão e irmã, que veste um uniforme de diaconato, do diaconato, seja um diácono, uma diaconisa da igreja, que atende aqui nas portas, que na Santa Ceia está aqui na frente, você e eu, Ministério de Música e tantos outros, pastores,
tem oportunidade de estar aqui no púlpito para pregar, somos alvos, porque somos vitrines, somos vistos. Amém, igreja? Então, a nós, cabe o quê? Cabe aquilo que diz a palavra de Deus: sobriedade. Sobriedade. O que é sobriedade? É um conceito que se refere à capacidade de se manter em um estado de equilíbrio emocional, mental e espiritual, livre de qualquer coisa que possa alterar a nossa percepção e o nosso comportamento. O que é pecado, continua sendo pecado sempre. O que foi pecado, continua sendo pecado. Amém, igreja? Mas as coisas mudaram, os tempos mudaram, As coisas mudaram, os tempos mudaram, mas o nosso Deus não mudou. As coisas mudaram, os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não mudou. Eu já preguei isso aqui mais de uma vez, os irmãos certamente vão se lembrar disso, do grande erro de Sansão, a grande falha de Sansão foi ele flertar com o pecado e achar que a força dele não ia ser tirada jamais. Foi ali que ele errou, foi ali que ele falhou. Aconteceu uma vez, quando os inimigos vieram, ele, revestido da sua força, derrotou os inimigos. Depois aconteceu uma segunda vez, o inimigo veio, ele derrotou os inimigos. Tem muitas pessoas que vivem nessa mentira, nessa ilusão. Não, o Senhor é comigo, não importa. Não, está acontecendo, está fazendo, está isso, está aquilo. Não, vai chegar uma hora que o Espírito Santo de Deus vai falar: esse aqui não dá mais. E aí o texto sagrado lá em Juízes vai dizer: ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. E aí, quando o inimigo veio, cadê a força? Amém, irmãos? Primeiro ponto, estamos em guerra. Segundo ponto, temos que vigiar. Amém? Estamos em guerra e temos que vigiar. Podemos esquecer disso. E o terceiro e último ponto para a nossa reflexão, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos ler dos versos 12 ao 14, depois vamos saltar um pouco mais lá na frente. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12. Diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Vamos lá. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Amém? O corpo não é um só membro. Fomos chamados para fazermos parte do corpo. Vamos para os versos 26 e 27. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Amém? Quando nós lemos ali em Pedro, 1 Pedro 5,8, diz que o diabo, nosso adversário, anda ao derredor, bramando, buscando aquele que possa tragar. Num primeiro plano, eu escrevi aqui o seguinte: num primeiro plano, o ataque do diabo é contra cada um de nós para nos destruir. Num primeiro plano, aquilo que nós lemos lá em 1 Pedro 5,8, num primeiro plano, é um ataque do maligno contra a minha vida, contra a tua vida. Num plano maior, o ataque do diabo é contra a igreja, que é o corpo de Cristo. Amém? Então preste atenção, quando o inimigo ataca e atinge, se ele chegar a atingir a qualquer um de nós, num primeiro plano ele está atingindo a nós, mas num plano maior,
não é apenas nós que estamos sendo atingidos. O que está sendo atingido é o corpo de Cristo, é a igreja, porque cada um de nós somos membros deste corpo. Amém, igreja? Então, quando alguém fracassa, quando alguém falha, quando alguém cai, o mal não é só para aquele que caiu, o mal é para todo o corpo de Cristo. E a igreja, o corpo de Cristo, nesse tempo, tem sofrido demais. Todos nós temos sofrido, e sofrido muito, por muitas coisas que têm acontecido. E aqui eu não estou me referindo ao nosso meio, ao nosso ambiente aqui, mas estou me referindo à igreja do Senhor como um todo. O que acontece no corpo de Cristo, seja lá em que denominação for, e através de quem tenha sido, toda a igreja do Senhor, ela é atingida. Amém, irmãos? Um mal que acontece dentro da igreja do Evangelho Quadrangular, na liderança da igreja do Evangelho Quadrangular, atinge todo o corpo de Cristo na nossa nação, independente da denominação que seja. O que acontece no meio do corpo de Cristo, na liderança de qualquer igreja, que não tenha nenhum vínculo denominacional conosco, mas faz parte do corpo de Cristo, nós também somos atingidos. Porque a percepção do mundo, e é o trabalho, a intenção do diabo é exatamente esta, é que são todos crentes, são pastores, são igrejas, é isso, é aquilo. O diabo, ele não tem por propósito, ao contrário disso, ele não tem por propósito separar as pessoas, ou separar as coisas, ou separar as situações. Ao contrário, coloca tudo no mesmo saco. Aconteça o que acontecer, com quem foi que aconteceu, são os crentes, é a igreja, é o povo. Por quê, irmãos? Porque, a bem da verdade, a palavra de Deus diz que nós somos membros desse corpo. Quando um membro é atingido, todo o corpo é atingido. Quando um membro se regozija, todo o corpo se regozija. E se você ler, o capítulo 12, mas desde do versículo 12, e fizer a leitura completa, nós não fizemos por conta do tempo, você vai ver o exemplo que Paulo dá, se referindo ou fazendo ali uma analogia ao nosso corpo físico. E nós não temos dificuldade de entender isso não. Se você, e aqui pelo amor de Deus, não é para acontecer e não vai acontecer com ninguém, mas se de repente você aí tiver com uma pedra no rim, é só o rim que tem problema? Teu corpo geme, o teu corpo sofre. Mas o problema foi no rim. O problema foi no rim? Não, o problema foi no corpo. Amém, igreja? Você entende isso? O problema foi no corpo. Não é só aquele órgão que é afetado, não é só aquele membro que é afetado. O que é afetado é o corpo. O corpo é afetado. E nós podemos trazer isso, conforme o pastor está trazendo, num âmbito geral, maior, mas nós podemos trazer isso bem mais perto, bem mais próximo de nós. Enquanto igreja, cada pessoa, cada grupo, cada departamento da igreja tem responsabilidade na saúde espiritual da igreja. Porque se um de nós fracassarmos, se um de nós falharmos, nós vamos estar trazendo prejuízo para toda a igreja. Amém, irmãos? Eu vou tentar aqui ilustrar, não sei se eu vou conseguir, me perdoe se o que eu disser aqui não tiver a altura, do que eu gostaria de expressar. Mas vamos aqui pelo menos tentar imaginar. Nós estamos aqui num domingo, num culto de Santa Ceia, um culto abençoado, um culto maravilhoso, louvor abençoado, maravilhoso, os diáconos
todos muito bem postados, bem colocados, vieram aqui à frente, trabalharam, serviram direitinho, tá? Mas de repente, irmãos, de repente, lá no Ministério Infantil, cadê a Fernanda? Fernanda, não tem nada a ver com você, viu? Fique em paz. Mas lá no Ministério Infantil, aconteceu um problema seríssimo com uma criança lá, e às vezes um problema até fatal. Aliás, nós tivemos uma situação, né, Fernanda? Há anos atrás nós tivemos uma situação que foi Deus que nos guardou, né? E a Fernanda sabe do que eu estou falando, e outros irmãos aqui vão se lembrar. Mas vamos pensar, irmãos, e aqui apenas a título de ilustração, um culto de domingo maravilhoso, abençoado, tudo correu em perfeita ordem, em perfeita paz, tudo deu certinho aqui, mas lá embaixo no Ministério Infantil aconteceu uma fatalidade, que acaba chegando ao conhecimento de todos nós. Acabou o culto, arrebentou o culto. A conversa depois do culto, diante do problema que aconteceu, não vai ser o culto, não vai ser o louvor, não vai ser a palavra, não vai ser nada. Vai ser o problema que aconteceu. Não, mas o culto foi abençoado, o culto foi maravilhoso, o louvor foi maravilhoso, a palavra foi abençoada, a ministração da ceia foi fantástica. Mas não é isso. Teve uma situação que trouxe mal para todo o corpo. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Quer dizer, o pastor foi lá no extremo, né? Mas nós podemos diminuir isso, e a situação é a mesma. A situação é a mesma, né? E olha, o que eu estou falando aqui, eu estou falando apenas como ensinamento, estou falando apenas como ilustração, viu? Eu não quero que ninguém tome por mal, pelo amor de Deus, não é para isso que a gente se reuniu, não é? Mas vamos pensar o seguinte, todo mundo está aqui, né? Vem, se prepara para um culto maravilhoso, de repente lá em cima na técnica, né? Por qualquer razão, de repente até por displicência, quem está lá não está atento àquilo que está acontecendo aqui, e arrebenta com o som, arrebenta com a mixagem, arrebenta com isso e com aquilo. Quer dizer, aquilo que poderia ter sido maravilhoso aqui, por conta de um problema lá em cima, comprometeu todo o trabalho. Vamos pensar que o pessoal lá em cima esteja tudo perfeitinho, redondinho, certinho, bonitinho, né? Mas aqui no Ministério de Música, aqui no Louvor, alguma coisa aí aconteceu. Os irmãos estão conseguindo entender aquilo que o pastor está falando? Eu não estou apontando problemas aqui, pelo amor de Deus, irmãos, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, que se nós não vigiarmos, o diabo pode entrar em qualquer área e comprometer todo o corpo. Através de um membro, né, com problema, todo o corpo padece. Você concorda com isso ou o pastor está errado? Então, se isso que o pastor, pelo Espírito Santo do Senhor, está falando é uma realidade, é uma verdade, isso me faz pensar muito mais ainda que eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar, né? Agora, todo mundo se prepara, a igreja se prepara, louvor, né? Pessoal lá de cima, diaconato, ministério infantil, todos que estão envolvidos com o trabalho, e o pastor displicentemente vem aqui, traz uma palavra que não tem nada a ver, né? Que ofende, que não tem nexo, que isso e aquilo. Poxa, foi um louvor maravilhoso, todos os diáconos postados, tudo certinho, ministério infantil funcionando, tudo direitinho lá embaixo, mas o pregador, né, deixou a desejar. Compromete ou não compromete? Do mesmo jeito. Amém, igreja? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então não importa o que é que você faça dentro da igreja, na função que você está onde você está porque você é importante, e sendo você importante, você tem que funcionar bem, tem que funcionar certo, tem que funcionar de acordo, porque se você não funcionar de acordo, se eu não funcionar de acordo, nós vamos comprometer o corpo, nós vamos comprometer a igreja, sim ou não? Então é isso que nós precisamos, irmãos. É este alinhamento que nós estamos precisando, e podemos trazer isso até ainda para mais perto. Nós temos a igreja quadrangular, é uma igreja formada de grupos e departamentos. Dentro de cada grupo, de cada departamento, também a tua função, a nossa função é de responsabilidade. É de responsabilidade.
Eu participo de todos os grupos da igreja, né? Faço parte de todos os grupos da igreja. Eu, muito raramente, ou quase nunca, alguém me vê manifestando em qualquer grupo da igreja. Mas eu estou observando tudo o que acontece. Eu vejo tudo o que acontece em cada grupo. Em cada grupo. E vejo também, por conta disso, como muitos líderes de grupos sofrem para fazer o trabalho por falta de comprometimento daqueles que fazem parte daquele grupo. Prejudica o grupo, por consequência prejudica a igreja, ou seja, o corpo está sendo prejudicado. Amém, irmãos? Amém? Todos nós, eu, você, aqueles que fomos chamados e escolhidos pelo Senhor, temos funções importantíssimas, não importa qual seja, viu? Não vai pensar, você, meu querido irmão e irmã, que aquele que está aqui à frente, o pregador, o pastor, ele é mais importante, o seu trabalho é mais relevante diante de Deus do que qualquer outro. Não, todo trabalho é importante, a pessoa que faz a limpeza aqui da igreja, ela é importante, o diácono, a diaconisa, que no domingo, depois do culto da manhã, limpa os banheiros, para que o culto da noite, os banheiros estejam limpos, ele é importante, ela é importante. Deixa os banheiros sujos lá, e chega no culto da noite, com os banheiros todos sujos. O pastor pode chegar aqui, vestido num terno italiano, preparar o melhor sermão, mas a hora que um visitante entrar no banheiro e o banheiro tiver uma carniça, não é o terno importado, não é o terno italiano, não é a mensagem rebuscada, embora eu não tenho nem terno italiano, nem prego rebuscado, e nem vou fazer isso nunca, mas o que eu estou tentando aqui passar para os irmãos, é que cada coisa tem a sua importância, e tudo é relevante. Amém, irmãos? Tudo é relevante. É por isso que eu e você, que fazemos parte da igreja, do corpo de Cristo, na função que nós fomos colocados, o pastor já tem ensinado isso de forma frequente, mas repetindo aqui, aonde nós fomos colocados, nós temos que funcionar com excelência. Funcionar com excelência. Amém, igreja? Sempre fazermos o melhor. Você imagine, por exemplo, nós estamos falando aqui, eu espero que você já esteja fazendo essa conexão, nós estamos falando aqui que nós estamos em guerra, sim ou não? Não perca isso de vista, nós estamos em guerra, nós estamos falando aqui que nós temos um adversário, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, e nós estamos falando aqui do prejuízo que esse inimigo traz a nós, se nós não tivermos sobriedade e não vigiarmos, tanto para nós, de uma forma pessoal, como de uma forma mais ampla, para a igreja, para o corpo de Cristo. Vamos aqui tentar, e eu já estou encerrando, vamos tentar aqui mentalizar, uma mansão muito grande, com um muro muito fortificado, uma fortaleza, mas tem alguém querendo entrar naquela casa, naquela mansão, e ele vai rodear toda aquela fortaleza, toda aquela muralha. Se ele encontrar um ponto vulnerável, é por ali que ele vai entrar. Amém, irmãos? Pode estar fortalecida, fortificada, aquele lugar, aquela mansão, enfim, seja lá o que for, de uma forma especial, mas se uma parte dela, por menor que seja, estiver fragilizada, e o inimigo perceber que ele pode entrar por ali, o problema foi só por ali onde ele entrou? Ou o problema foi para a casa toda, para a mansão toda? Amém, igreja? Então, se o inimigo encontrar fragilidade na minha vida, para entrar, ele não vai arrebentar só com a minha vida, ele vai arrebentar com toda a igreja. E é assim que as coisas funcionam. E é esse tipo de discernimento que nós temos que fazer.
Porque eu vejo hoje, cada um é cada um, né? Mas eu vejo hoje muita festa, muito oba-oba, muito, né? Muito glamour, e o inimigo só vai ceifando, só vai ceifando, só vai ceifando, por falta de sobriedade, por falta de vigilância, né? Hoje as coisas acontecem dessa forma, infelizmente. Por isso que eu gostaria que muito mais pessoas que fazem parte da liderança estivessem aqui nesta noite. Seria importante, seria necessário. Mas você e eu, nós que estamos aqui, que temos recebido a palavra de Deus, não é um cuidando da vida do outro, é cada um cuidando de si mesmo. Amém, irmãos? Cada um cuidando de si mesmo, conforme o próprio Paulo ensina. Cada um olhe-se para si mesmo e veja se existe alguma vulnerabilidade na tua vida. E se existir, isso tem que ser resolvido rápido, porque com certeza vai trazer prejuízo para você e pode também causar danos no corpo de Cristo, no grupo que você pertence, no departamento que você pertence, na igreja que você pertence. Eu espero que os irmãos tenham entendido isso, espero que isso fique no nosso coração, como um alerta para todos nós, que nós não percamos a alegria, o prazer, o gozo, o contentamento de estar na casa de Deus, cultuando a Deus, adorando a Deus, mas que sejamos vigilantes, que sejamos sóbrios. Sabe por quê, irmãos? Eu aprendi isso desde cedo e você aprendeu também, O diabo, ele não vem de rabo e chifre não, como todo mundo acha. Lá na minha época, 50 anos atrás, dizia que ele vem com um sapatinho de algodão. Hoje não sei se é essa a expressão que se usa ou não, mas a verdade é a mesma. Ele entra sorrateiramente, e quando a pessoa menos espera, ela já caiu no laço do inimigo, além de trazer prejuízo para ela. Se ela faz parte, principalmente se ela faz parte da liderança, ela traz um prejuízo maior ainda. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Eu gostaria de chamar os nossos pastores, todos os pastores que estão aqui nesta noite, os nossos obreiros, Pastora Olga, Pastor Rodrigo, Pastor Miguel, Pastor Elaine, Pastora Sandra, Paulo, por gentileza, Pastor Ricardo, se eu esqueci de algum outro aí, por favor, você vem à frente, você é pastor, pastora. E nós vamos agora, eu gostaria que o Ministério de Música também se posicionasse. Nós vamos agora fazer uma oração, tá? Agradecidos a Deus por esta noite, agradecidos a Deus por você estar aqui. O desejo do meu coração é que você tenha entendido aquilo que o Senhor falou. Amém, irmãos? Porque nós amamos a obra de Deus. Eu amo a obra de Deus, você também. Os irmãos que fazem parte da liderança, que fazem parte da igreja, todos nós amamos a obra de Deus. Mas tem um que não ama. Tem um que, se ele puder, ele destrói. Amém, irmãos? E este um de quem eu estou falando, e você conhece muito bem, se nós não vigiarmos, ele penetra na nossa vida, penetra no nosso meio, e todo o propósito dele é matar o corpo de Cristo, é matar a igreja de uma forma geral. Mas se ele não encontrar lugar em mim, como o Senhor Jesus Cristo disse, eis que aí vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em mim. Palavras do Senhor Jesus. O inimigo pode andar ao nosso derredor, mas se ele não encontrar nenhuma área vulnerável na tua vida para ele entrar, ele pode sapatear do jeito que for, que ele não vai encontrar lugar em nós. Mas para isso tem que estar vigilante, porque nós estamos, o que, irmãos? Em guerra. Nós estamos em guerra. Amém?